O sol brilhava forte no céu do Rio de Janeiro e o aeroporto internacional do Galeão estava agitado com o vai-vem de passageiros, carrinhos de bagagem e anúncios ecoando pelos alto-falantes. Entre a multidão, um homem caminhava com passos tranquilos em direção ao portão de embarque da Aerobrasil, voo 419 com destino a São Paulo. Ele usava uma camiseta preta desbotada, calça jeans rasgada nos joelhos e tênis gastos, com uma mochila de lona jogada sobre um ombro. Não havia relógio de ouro, nenhuma mala de grife, nem mesmo um óculos de sol caro para denunciar quem ele era. Para qualquer um ali, ele parecia apenas mais um passageiro comum, talvez um mochileiro perdido ou um trabalhador voltando para casa. Mas esse homem não era qualquer um. Era Ronaldinho Gaúcho, a lenda viva do futebol brasileiro, o mago da bola que encantou o mundo com seu sorriso largo e dribles impossíveis. Hoje, porém, ele não estava ali para brilhar nos gramados. Ele era um passageiro de primeira classe, disfarçado, com um propósito claro: testar a Aerobrasil, a companhia aérea da qual ele era acionista majoritário, detendo 30% das ações. Nos últimos meses, uma enxurrada de avaliações negativas inundou as redes sociais, todas apontando o mesmo problema. Funcionários da Aerobrasil estavam tratando passageiros de forma discriminatória, baseando-se em sua aparência, roupas e vibe. Ronaldinho, cansado de relatórios maquiados pelo Departamento de Relações Públicas, decidiu ver com os próprios olhos. Sem avisar ninguém, sem seguranças, sem qualquer indício de sua riqueza ou fama, ele segurava um bilhete de embarque legítimo para o assento MA, primeira classe, pago integralmente, reservado em seu nome verdadeiro. Quando Ronaldinho cruzou a porta do avião, o interior da cabine de primeira classe era um oásis de conforto. Poltronas de couro macio, luzes suaves, o leve aroma de café recém-passado e o murmúrio discreto dos passageiros VIP se acomodando. Ele caminhou até sua poltrona, um MA, com a calma de quem sabe exatamente onde está. Mas antes mesmo de se sentar, um par de olhos o interceptou. Ana Silva, chefe de cabine, 38 anos, com um uniforme impecável e um distintivo reluzente, o encarou de cima a baixo. Seu olhar era uma mistura de desconfiança e desdém, como se Ronaldinho tivesse invadido um espaço sagrado. "Senhor, acho que o senhor está na cabine errada", ela disse, com uma voz cortante, sem nem ao menos estender a mão para verificar o bilhete que ele segurava. Ronaldinho, com aquele sorriso fácil que conquistou o mundo, ofereceu o cartão de embarque e sua identidade brasileira. "Assento 1A, primeira classe", respondeu, em um tom amigável, quase despretensioso, como se estivesse apenas confirmando o óbvio. Ana nem olhou para o bilhete. "Este assento foi realocado", retrucou, seca, apontando com o queixo para a parte traseira do avião, onde ficava a classe econômica. "O senhor deve estar confuso." "Oh." Antes que Ronaldinho pudesse responder, outro comissário, João Costa, um jovem de uns 25 anos, cabelo penteado com gel e um sorriso sarcástico, se aproximou. "É, amigo, a econômica é mais o seu estilo", disse com uma risadinha que ecoou pela cabine silenciosa. Alguns passageiros ergueram os olhos, curiosos, enquanto outros fingiam não notar. Ronaldinho, ainda de pé, apenas ergueu uma sobrancelha, mantendo a compostura. Ele entregou novamente o bilhete, agora com um leve tom de firmeza. "Está escrito 1A, primeira classe. Paguei por isso. Aqui está meu documento." Ana pegou o cartão de embarque, mas em vez de escaneá-lo, segurou-o entre os dedos como se fosse um pedaço de lixo. Então, com um gesto teatral, rasgou-o ao meio, deixando os pedaços caírem no chão. "Bilhete falso", declarou, alto o suficiente para que todos na cabine ouvissem. "Já vimos esse truque antes. Semana passada, em Brasília, teve um cara tentando a mesma coisa. O ar na cabine ficou pesado, como se todos soubessem que algo estava errado, mas ninguém ousasse falar." Ronaldinho, ainda com aquele sorriso enigmático, não se alterou. Ele cruzou os braços, olhando diretamente para Ana. "Vocês estão cometendo um erro", disse, com uma calma que parecia desarmar, mas que carregava um peso que Ana não captou. Ela riu, um riso curto e desdenhoso. "Erro? O erro é seu, pensando que pode entrar aqui com essa roupa e sentar na primeira classe." João, ao lado, completou. "Olha, sem ofensas, mas isso aqui é para quem tem classe, entende?" A provocação fez algumas cabeças se virarem. Entre os passageiros, Sofia Mendes, uma jornalista freelancer de 35 anos, sentada na fileira 3, pegou o celular e começou a gravar discretamente. "Isso é discriminação pura", ela sussurrou para Lucas,
um estudante de direito de 22 anos que ocupava o assento ao lado. Lucas, com os olhos arregalados, concordou. Isso vai explodir na internet, respondeu, já abrindo o aplicativo do X e começando a filmar de outro ângulo. Enquanto isso, na Galley, a área de serviço dos comissários Camila Ferreira, uma comissária estagiária de 23 anos, observava tudo com o coração disparado. Era seu primeiro voo solo, e ela ainda estava aprendendo as regras. Mas uma coisa ela sabia. O bilhete de Ronaldinho havia sido escaneado no portão de embarque, e a luz verde confirmara sua validade. Ela viu com os próprios olhos. Agora, ouvindo Ana e João cochicharem e rirem, dizendo coisas como: "Olha esse cara, acha que é quem com essa camiseta furada e deve ter imprimido esse bilhete em casa?" Camila sentiu um nó no estômago. Algo estava muito errado. Sem pensar duas vezes, ela pegou o celular, abriu o aplicativo de gravação de áudio e o escondeu no bolso do uniforme, capturando cada palavra. De volta à cabine, a tensão escalava. Ana chamou o comandante Paulo Mendes, um homem de meia idade, alto, com um ar de autoridade que parecia inquestionável. Ele saiu da cabine de comando ajustando o cap e olhou para Ronaldinho como se ele fosse um problema a ser resolvido. "Senhor, se o senhor não cumprir as instruções, seremos obrigados a remover-lo. Este assento é reservado para clientes VIP", disse, sem nem pedir para ver o bilhete rasgado ou a identidade. Perto dali, um casal elegante, senhor e senhora Almeida, segurando taças de champanhe e exibindo crachás de membros diamante da Aero Brasil, observava a cena com um leve sorriso. "Isso vai atrasar o voo?" perguntou o senhor Almeida, com um tom de quem está acostumado a ter suas vontades atendidas. Ana respondeu, solícita: "Estamos resolvendo, senhor. Não se preocupe." Ronaldinho, ainda de pé, recusou-se a ceder. Ele sentou-se no assento 1A, cruzando as pernas com uma tranquilidade quase provocadora. "Não vou a lugar nenhum", disse, olhando diretamente para Ana. "Esse é o meu lugar." A atitude dele fez o comandante Paulo franzir o senho. "Último aviso", disse, sinalizando para Beatriz, uma segurança do aeroporto, que se aproximava com a mão no rádio. Beatriz, uma mulher na casa dos 40 anos, com um uniforme azul escuro e um olhar cansado, parou ao lado de Ronaldinho. "Senhor, por favor, saia do assento ou serei obrigada a escoltá-lo", disse, com um tom que misturava autoridade e hesitação. Na fileira 3, Sofia não aguentou. "Ele tem um bilhete válido. Eu vi o scanner piscar verde no portão", gritou, apontando o celular para Ana e Paulo. Lucas, ao lado, reforçou: "Vocês não podem expulsar alguém só porque ele não está de terno. Isso é abuso." Ele postou o vídeo no X com a legenda: "Aero Brasil humilhando o passageiro por causa da roupa. Aero Brasil vergonha." Em minutos, o vídeo já tinha milhares de visualizações e os comentários explodiam. "Isso é Brasil. Só respeitam quem parece rico. E que vergonha, Aero Brasil." Enquanto isso, Ronaldinho, com a calma de quem já enfrentou estádios lotados e defesas implacáveis, colocou os AirPods e falou baixo: "Mariana, anote tudo. Avise o conselho que temos um problema." Mariana, sua assistente executiva, uma mulher eficiente e direta, respondeu imediatamente: "Entendido, Ronaldinho. Estou enviando um alerta ao senhor Eduardo e aos outros membros do conselho agora." Ana, que estava perto o suficiente para ouvir, riu com desdém. "Chamando reforços, boa sorte. Aqui nós decidimos quem fica e quem sai." João, ao lado, completou: "É, cara, melhor ir para a econômica antes que a segurança te arraste." Mas a cabine já não estava do lado deles. Outros passageiros começaram a murmurar. Uma senhora idosa, Dona Clara, na fileira 5, balançou a cabeça e disse, alto o suficiente para ser ouvida: "Isso me lembra quando meu filho foi barrado num voo em Salvador. Sempre a mesma história." Um adolescente na fileira 6 cochichou para a mãe: "Mãe, esse cara não parece nervoso. Acho que ele é alguém importante." A mãe, hesitante, pegou o celular e começou a gravar também. Camila, na Galley, sentia o suor escorrer pelas costas. Ela ouviu Ana dizer a João: "Se ele não sair, a gente chama a Polícia Federal. Ninguém vai acreditar num cara com essa cara de pobre." João riu. "Pobre? Esse aí deve ter pego a camiseta no lixo." Cada palavra era capturada pelo celular de Camila, que tremia, mas não desligava a gravação. Ela sabia que, se não fizesse algo, aquele homem, quem quer que ele fosse, seria humilhado e expulso sem motivo. Ronaldinho, ainda sentado, olhou para Ana, depois para Paulo e finalmente para Beatriz. "Vocês têm uma chance de fazer a coisa certa", disse,
com uma voz que era ao mesmo tempo calma e carregada de autoridade. Mas estão escolhendo o caminho errado. Ana cruzou os braços, tentando manter a pose. Caminho errado? Você é quem está fora de lugar. Econômica é logo ali. Ela apontou para trás, como se estivesse enxotando o intruso. Sofia, incapaz de se conter, levantou-se da poltrona. Isso é uma palhaçada. Ele mostrou o bilhete, mostrou o RG e vocês rasgaram tudo. Querem o quê? Que ele vista um smoking para provar que pagou? O vídeo dela no X já passava de 50 mil visualizações. E o hashtag #AeroBrasilVergonha começava a aparecer nos trending topics. Lucas ao lado gritou: se vocês o tirarem daqui, isso vai estar em todos os telejornais amanhã. Outros passageiros assentiram, alguns pegando seus celulares para gravar também. Na galley, Camila tomou coragem. Ela se aproximou de Ana, hesitante, e disse: Senhora Ana, eu vi o bilhete dele. Era verde no scanner. Ele está na lista. Ana virou-se para ela com um olhar fulminante. Cala a boca, estagiária. Você não sabe de nada. Fica na sua ou vai pro olho da rua. Camila recuou, mas não antes de garantir que o celular ainda estava gravando. Ela voltou para a galley, o coração disparado, mas decidida a não deixar aquilo passar. Ronaldinho, percebendo o movimento dos passageiros e a hesitação de Beatriz, falou novamente nos AirPods. Mariana, mande o vídeo do portão de embarque para o conselho. E peça para eles ficarem de olho no que essa chefe de cabine está fazendo com o sistema. Mariana respondeu: já estou enviando. O senhor Eduardo quer uma conferência em 10 minutos. Ronaldinho olhou para Ana, que agora parecia menos segura, embora ainda tentasse manter a fachada. Você está cavando sua própria cova, ele disse, baixo, mas com uma intensidade que fez João dar um passo para trás. A cabine estava dividida. De um lado, Ana, João e Paulo, apoiados pela presença silenciosa do casal Almeida, que parecia satisfeito com a resolução do problema. Do outro, Sofia, Lucas, Dona Clara e um número crescente de passageiros, todos indignados com o que viam. Beatriz, a segurança, parecia dividida. Ela olhou para Ronaldinho, depois para Paulo e perguntou, quase em um sussurro: Comandante, tem certeza que ele não está na lista? Paulo, irritado, respondeu: Faça seu trabalho, Beatriz. Tire ele daqui. Mas Ronaldinho não se mexeu. Ele reclinou-se no assento 1A, como se estivesse em casa, e disse, com um leve sorriso: Vocês querem brincar com fogo? Então vamos ver quem se queima primeiro. O tom dele, misturado com a confiança inabalável, fez Ana hesitar pela primeira vez. Ela olhou para João, que parecia menos convencido, e depois para o comandante Paulo, que ainda tentava manter a autoridade. Última chance, Paulo disse, apontando para a saída. Saia por bem ou sai por mal. Sofia, já de pé, gritou: Vocês estão sendo filmados, o Brasil inteiro vai saber disso. O vídeo dela agora tinha 100 mil visualizações, e os comentários continuavam a crescer. Isso é racismo de classe. E, #AeroBrasil, que vergonha. Lucas, ao lado, postou outro ângulo mostrando o bilhete rasgado no chão. Olhem o que fizeram com o bilhete dele. #AeroBrasilVergonha, escreveu. A hashtag estava em todos os lugares, e a pressão começava a pesar. Na galley, Camila ouviu Ana sussurrar para João: Se ele não sair, a gente apaga ele do sistema de vez. Ninguém vai encontrar o nome dele. João concordou. Já apaguei o Uma. Agora é como se ele nunca tivesse reservado. Camila, com o celular ainda gravando, sentiu um arrepio. Isso não era só um erro, era uma armação. Ela olhou para Ronaldinho sentado calmamente e pensou: quem é esse homem que não tem medo de nada? Ronaldinho, com os AirPods ainda conectados, disse: Mariana, eles apagaram meu nome do sistema. Garanta que o conselho tenha uma cópia do backup. Mariana respondeu: Já tenho. O senhor Eduardo está furioso. Ele quer você na linha em 5 minutos. Ronaldinho olhou para Ana, que agora tentava manter a compostura enquanto os passageiros murmuravam cada vez mais alto. Vocês acham que controlam esse voo? Ele disse, com uma voz que cortava como uma lâmina. Mas estão prestes a perder muito mais do que isso. A cabine estava à beira do caos. Ana, João e Paulo tentavam manter o controle, mas os passageiros já não estavam do lado deles. Sofia e Lucas continuavam filmando. Dona Clara falava alto sobre a injustiça. E até o casal Almeida, que antes parecia indiferente, começava a parecer desconfortável. Beatriz, a segurança, hesitava, com a mão no rádio, mas sem coragem de agir. E Ronaldinho, no centro de tudo, permanecia sentado como um rei em seu trono,
esperando o momento certo para revelar quem realmente era. A tensão era palpável, e todos sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. A cabine de primeira classe do voo 419 da Aerobrasil estava carregada de eletricidade, como o ar antes de uma tempestade tropical. Ronaldinho Gaúcho permanecia sentado no assento 1A, o epicentro de um confronto que já não era apenas sobre um bilhete, mas sobre dignidade, justiça e o peso invisível do preconceito. Ana Silva, a chefe de cabine, tentava manter a fachada de autoridade, mas sua voz tremia levemente, traída pelo crescente murmúrio dos passageiros e pelas notificações incessantes dos celulares que capturavam cada segundo da cena. João Costa, o comissário que rira de Ronaldinho minutos antes, estava agora curvado sobre seu iPad, os dedos movendo-se freneticamente enquanto apagava qualquer vestígio do nome de Ronaldinho no sistema de reservas. Pronto, sussurrou ele para Ana, com um olhar nervoso. O Uma está limpo, ele não existe mais na lista. Ana assentiu, mas seus olhos não desgrudavam de Ronaldinho, cuja calma parecia desafiar a lógica. Ele não gritava, não gesticulava, apenas observava, com um leve sorriso que parecia dizer: "Vocês estão cavando a própria cova." Ronaldinho, com os AirPods discretamente conectados, falava baixo com Mariana, sua assistente executiva. "Eles falsificaram o sistema. Acabaram de apagar meu nome. Certifique-se de que o backup do bilhete e meu contrato de acionista cheguem ao senhor Eduardo agora." Mariana, do outro lado da linha, respondeu com a eficiência de quem está acostumada a lidar com crises. "Já enviei tudo. O conselho está em conferência de emergência. Senhor Eduardo disse que quer uma atualização em tempo real. Estou enviando o vídeo do portão de embarque que mostra seu bilhete sendo escaneado com luz verde." Ronaldinho assentiu quase imperceptivelmente, seus olhos fixos em Ana, que agora tentava convencer os passageiros de que tudo estava sob controle. "Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados", disse ela, com uma voz que tentava soar firme, mas soava cada vez mais desesperada. "Estamos lidando com um passageiro não autorizado que está violando os protocolos da FAA." Mas os passageiros não estavam comprando a história. Sofia Mendes, a jornalista freelancer na fileira 3, ergueu o celular mais alto, gravando cada movimento de Ana. "Não autorizado? Ele mostrou o bilhete. Vocês rasgaram o bilhete dele na nossa frente", gritou ela, sua voz cortando o ar como um trovão. O vídeo que ela postara no X com a hashtag #AeroBrasilVergonha já ultrapassava 150 mil visualizações. E os comentários explodiam. "Isso é Brasil. Só respeitam quem parece rico." E a Aerobrasil, que vergonha nacional. Lucas, o estudante de direito ao lado de Sofia, postou outro ângulo, mostrando os pedaços do bilhete rasgado no chão do corredor. "Olhem o que fizeram com o bilhete dele. Isso é abuso de poder." "A Aerobrasil vergonha", escreveu ele, enquanto o vídeo começava a viralizar em outras plataformas, como TikTok e Instagram. Na galley, Camila Ferreira, a comissária estagiária, sentia o coração bater tão forte que parecia que ia explodir. Ela ainda segurava o celular escondido no bolso, gravando cada palavra de Ana e João. Minutos antes, ela os ouvira rindo e tramando. "Se ele não sair, a gente faz parecer que nunca esteve aqui", dissera Ana. João completara: "Já apaguei o nome dele. Agora é como se ele fosse um penetra." Camila, apesar do medo de perder o emprego, sabia que não podia ficar calada. Ela deu um passo à frente, hesitante, e falou diretamente para Ana com a voz trêmula, mas firme. "Senhora Ana, eu vi o bilhete dele no scanner. Era verde. Ele está na lista." Ana virou-se como uma fera encurralada, os olhos faiscando. "Você não sabe de nada, estagiária. Fique na sua ou vai para o olho da rua." Camila recuou, mas seus dedos apertaram o celular, garantindo que a gravação continuasse. Ela olhou para Ronaldinho, que parecia perceber sua presença, e por um instante, ele lhe deu um leve aceno de cabeça, como se dissesse: "Continue." O comandante Paulo Mendes, que até então tentava manter uma postura de autoridade, estava visivelmente irritado. Ele se aproximou de Ronaldinho, apontando um dedo acusador. "Senhor, o senhor está causando uma perturbação. Não temos registro do seu nome no sistema, e isso é uma violação das normas de segurança. Saia agora ou chamaremos a Polícia Federal." Ronaldinho, sem se levantar, pegou seu cartão de membro platina da Aerobrasil, uma placa preta fosca com seu nome gravado em letras douradas, e o estendeu. "Verifiquem isso", disse ele com uma calma que parecia desarmar, mas que também carregava um aviso. Ana pegou o cartão, olhou por um segundo e riu alto, jogando-o de volta para Ronaldinho. "Cartão falso? Sério?
Isso é coisa de camelô. Você acha que engana que João ao lado gargalhou. É, cara, vai ter que caprichar mais na próxima. Mas a atitude de Ana só inflamou os passageiros. Dona Clara, a senhora idosa da fileira 5, levantou-se, apoiada em sua bengala. Isso é uma vergonha. Meu filho passou pela mesma coisa num voo em Salvador. Vocês sempre inventam normas para humilhar quem não parece rico. Sua voz, embora frágil, ressoou pela cabine, e outros passageiros começaram a murmurar em apoio. Um jovem casal na fileira 4, que até então permanecera em silêncio, começou a gravar também. Isso tá errado, disse a mulher. Baixo, mas com convicção. O marido assentiu. Se eles o tirarem daqui, isso vai parar no Jornal Nacional. Sofia, agora de pé, apontou o celular diretamente para Ana. Você rasgou o bilhete dele, você mentiu sobre o sistema, e agora tá ameaçando todo mundo, o Brasil inteiro tá vendo isso. O vídeo dela no X já passava de 300 mil visualizações, e a hashtag #EroBrasilVergonha estava entre os tópicos mais comentados do país. Lucas ao lado gritou. Vocês não podem apagar uma pessoa do sistema e fingir que ela não existe. Isso é crime. Ele postou outro vídeo, mostrando o comandante Paulo ignorando o cartão platina de Ronaldinho. Os comentários nas redes sociais eram implacáveis. Isso é racismo de classe. E Aerobrasil, nunca mais vou com vocês. Na galley, Camila ouviu Ana sussurrar para João. Se isso continuar, a gente perde o controle da cabine. Ele tem que sair agora. João, menos confiante, respondeu. Mas e se ele for alguém? O cara tá muito calmo, Ana. Não tá nem suando. Ana bufou. Alguém? Com essa roupa? Ele deve ter roubado o cartão de alguém. Camila, chocada com o que ouvia, apertou o celular com mais força. Ela sabia que aquela gravação era a única prova concreta do que estava acontecendo. Mas também sabia que se mostrasse a gravação agora, Ana a destruiria na hora. Então, ela decidiu esperar, mas deu um passo à frente, tentando chamar a atenção do comandante. Comandante Paulo, por favor, o bilhete dele era válido. Eu vi no sistema antes de vocês. Antes que ela pudesse terminar, Ana a interrompeu, gritando. Cala a boca, Camila. Você quer ser demitida no seu primeiro voo? Camila recuou, mas seus olhos encontraram os de Ronaldinho, que lhe deu outro aceno sutil, como se soubesse exatamente o que ela estava fazendo. Ronaldinho, ainda sentado, falou novamente nos AirPods. Mariana, envie a gravação da Camila para o conselho e peça para o senhor Eduardo preparar a autorização executiva. Mariana respondeu. Já está com eles. O conselho está ouvindo a gravação agora. Senhor Eduardo disse que isso é inaceitável. Eles querem você na linha em 3 minutos. Ronaldinho olhou para Ana, que agora parecia sentir o peso dos olhares dos passageiros. Vocês estão destruindo a Aerobrasil, disse ele, com uma voz que não era alta, mas que ecoava como um trovão. E vão responder por isso. Ana, tentando recuperar o controle, virou-se para Beatriz, a segurança do aeroporto, que ainda hesitava com a mão no rádio. Beatriz, tire ele daqui agora, ele está causando tumulto. Beatriz olhou para Ronaldinho, depois para Paulo e perguntou, quase em um sussurro. Comandante, tem certeza? Ele parece, sei lá, muito seguro. Paulo, furioso, respondeu. Faça seu trabalho, Beatriz. Ele não tem nome no sistema. Ele não pertence aqui. Mas Beatriz não se moveu imediatamente. Algo na postura de Ronaldinho, a calma, a confiança, o jeito como ele parecia controlar a situação sem levantar a voz, a fez hesitar. Sofia, percebendo a hesitação de Beatriz, gritou. Não toque nele. Ele tem direito de estar aqui. Vocês é que estão mentindo. O vídeo dela agora tinha 500 mil visualizações e a hashtag #AeroBrasilVergonha dominava as redes sociais. Comentários como Isso é o Brasil de 2025, vergonha, e Aerobrasil, respeitem os passageiros, inundavam as plataformas. Lucas, ao lado, postou outro vídeo, mostrando Ana gritando com Camila. Olhem como eles tratam até os próprios funcionários. Aerobrasil vergonha, escreveu ele. A pressão estava crescendo e Ana começava a perceber que a situação estava escapando de suas mãos. Na galley, Camila tomou uma decisão. Ela pegou o celular, abriu a gravação e, com as mãos trêmulas, aproximou-se de Ronaldinho. Senhor, eu gravei tudo, sussurrou ela, baixo o suficiente para que Ana não ouvisse. Eles falaram que apagaram seu nome do sistema e riram de você. Ronaldinho olhou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e determinação. Você é corajosa, disse ele baixo. Mande isso para o meu assistente. Mariana vai te passar o contato. Camila assentiu,
enviando a gravação para o número que Mariana lhe passou por mensagem. Segundos depois, Mariana confirmou. Recebi. O conselho está ouvindo agora. Senhor Eduardo quer que você dê o sinal quando estiver pronto. Ronaldinho olhou para Ana, João e Paulo, que agora pareciam menos confiantes. Ana, tentando manter a pose, gritou. Senhoras e senhores, sentem-se. Estamos seguindo os protocolos de segurança. Mas ninguém obedeceu. Dona Clara, ainda de pé, disse alto. Protocolos? Vocês estão humilhando um homem que pagou pelo assento dele. Outros passageiros começaram a se levantar, formando uma barreira improvisada entre Ronaldinho e a equipe. Um homem na fileira 6, um advogado de meia-idade, falou. Eu vi o bilhete dele no portão. Era legítimo. Vocês estão inventando essa história toda. Sua esposa, ao lado, acrescentou. Se ele sair, eu também saio. Isso é uma palhaçada. Ana, agora visivelmente nervosa, virou-se para João. Eles estão fora de controle. O que a gente faz? João, pálido, respondeu. Eu disse que ele parecia familiar. E se ele for alguém importante? Ana bufou, mas sua confiança estava abalada. Importante? Com essa cara? Impossível. Mas ela olhou para Ronaldinho, que agora estava de pé, encarando-a diretamente. Vocês têm 2 minutos para consertar isso, disse ele, com uma voz que era ao mesmo tempo calma e cortante. Ou o mundo inteiro vai saber como a Aerobrasil trata seus passageiros. Sofia, ainda gravando, gritou. O vídeo já está com 700 mil visualizações. Vocês não vão escapar dessa. Lucas, ao lado, acrescentou. E a gravação da estagiária? Isso é prova de falsificação. Vocês vão responder na justiça. A hashtag AeroBrasilVergonha agora era o tópico número 1 no Brasil, e os comentários continuavam a crescer. Aerobrasil, que vergonha. E esse cara é um herói por não ceder. Até o casal Almeida, que antes parecia satisfeito com a resolução do problema, começava a parecer desconfortável. Senhora Almeida sussurrou para o marido. Se isso for verdade, não quero estar aqui quando explodir. Ronaldinho, sentindo o momento, falou nos AirPods. Mariana, está na hora. Diga ao senhor Eduardo que eles fizeram a escolha deles. Peça a autorização executiva. Mariana respondeu. Autorização concedida. O conselho está com você. Senhor Eduardo disse que você tem carta branca. Ronaldinho olhou para Ana, que agora parecia perceber que algo grande estava prestes a acontecer. Vocês queriam brincar com fogo, disse ele, com um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e devastador. Agora, preparem-se para queimar. A cabine estava à beira de uma revolução. Os passageiros, liderados por Sofia, Lucas e Dona Clara, formavam uma frente unida, gravando, gritando, exigindo justiça. Camila, com a gravação que poderia mudar tudo, estava pronta para agir. Beatriz, a segurança, hesitava, sentindo que a situação estava fora de controle. E Ronaldinho, no centro de tudo, permanecia como uma rocha, pronto para revelar quem era e virar o jogo de uma vez por todas. O palco estava montado e o próximo ato prometia ser inesquecível. O interior da cabine de primeira classe do voo 419 da Aerobrasil parecia suspenso no tempo, como se cada respiração, cada movimento estivesse carregado de um peso histórico. Ronaldinho Gaúcho, ainda de pé no corredor ao lado do assento 1A, era o centro de um furacão silencioso. Seus olhos, normalmente tão cheios de alegria nos gramados, agora carregavam uma determinação fria, uma força que parecia dobrar a própria atmosfera da cabine. Ana Silva, chefe de cabine, estava visivelmente abalada, suas mãos tremendo enquanto tentava manter a pose diante de uma multidão de passageiros que não mais a respeitava. João Costa, o comissário que rira de Ronaldinho, estava encostado na parede da galley, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. O comandante Paulo Mendes, cuja autoridade outrora inquestionável agora desmoronava, olhava de um lado para o outro, procurando uma saída que não existia. Beatriz, a segurança do aeroporto, permanecia paralisada, a mão ainda no rádio, mas sem coragem de agir. E ao redor os passageiros, Sofia, Lucas, Dona Clara e tantos outros, formavam uma muralha de apoio, seus celulares capturando cada segundo do que estava prestes a se tornar um marco na história da aviação brasileira. A hashtag #AeroBrasilVergonha, agora com milhões de visualizações, pulsava como o coração de uma revolução digital, e o mundo lá fora aguardava o próximo movimento. Ana, em um último esforço para salvar a situação, apontou para Ronaldinho e gritou: "Você está causando um tumulto. Saia agora, ou a Polícia Federal vai te arrastar daqui." Sua voz, porém, traiu o desespero, e os passageiros responderam com um coro de vaias.
Sofia Mendes, a jornalista freelancer, ergueu o celular e exclamou: "Vocês rasgaram o bilhete dele, apagaram o nome dele do sistema e agora querem culpa. O Brasil inteiro tá vendo isso." Seu vídeo no X acabara de ultrapassar 5 milhão de visualizações, com comentários como: "Isso é o retrato do Brasil elitista" e "Aerobrasil, nunca mais." Lucas, o estudante de direito, gritou: "Vocês vão responder por falsificação de dados. Isso é crime." Ele postou outro ângulo mostrando Ana gritando com Camila, a comissária estagiária, que agora estava ao lado de Ronaldinho, segurando o celular como se fosse sua única arma. Camila, com os olhos marejados, mas a postura firme, deu um passo à frente. "Eu gravei tudo", disse ela, alto o suficiente para que todos ouvissem. Ana e João riram dele, disseram que ele não pertencia aqui e apagaram o nome dele do sistema. "Eu ouvi tudo na Galley." Ana virou-se para ela, o rosto vermelho de fúria. "Você tá mentindo, isso é uma montagem. Você vai ser demitida por isso." Mas Camila não recuou. Ela olhou para Ronaldinho, que lhe deu um leve aceno de aprovação e continuou: "Eu sei o que é certo e o que é errado. E isso que vocês fizeram é errado." Os passageiros explodiram em aplausos e Dona Clara, apoiada em sua bengala, gritou: "Essa menina é um exemplo, vocês deviam aprender com ela." Ronaldinho, sentindo o momento, tocou os AirPods e falou baixo: "Mariana, conecte o senhor Eduardo. Coloque no viva voz." Segundos depois, uma voz grave e autoritária ecoou pela cabine, vinda do celular de Ronaldinho. "Aqui é Eduardo Lima, presidente do Conselho da Aerobrasil. Recebemos vídeos, gravações e relatórios detalhando o comportamento inaceitável da tripulação deste voo. Ronaldinho Gaúcho tem nossa total confiança e qualquer tentativa de interferir será tratada com consequências imediatas." A cabine ficou em silêncio absoluto. Ana deixou escapar um gemido como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. João deslizou pela parede da galley, sentando-se no chão, atônito. Paulo, o comandante, abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Beatriz, a segurança, deu um passo para trás, murmurando: "Meu Deus, o que está acontecendo?" Ronaldinho, agora o centro de todas as atenções, deu um passo à frente e olhou diretamente para Ana. "Eu sou Ronaldinho Gaúcho, acionista de 30% da Aerobrasil e membro do conselho. Vocês me julgaram pela minha roupa, rasgaram meu bilhete, apagaram meu nome do sistema e me humilharam na frente de todos. Mas o pior não é o que fizeram comigo. É o que fazem com qualquer um que não se encaixa na sua ideia de primeira classe." Sua voz era firme, mas não alta, carregada de uma autoridade que vinha não só de sua posição, mas de uma vida de superação de um menino pobre de Porto Alegre que conquistou o mundo. Os passageiros, muitos com lágrimas nos olhos, começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois em um crescendo que ecoou pela cabine. Sofia, ainda gravando, exclamou: Eu sabia que ele era alguém. Isso é justiça." Seu vídeo agora tinha 2 milhões de visualizações e a hashtag #AeroBrasilVergonha dominava as redes sociais, com mensagens de apoio chegando de todo o Brasil e até de outros países. Lucas, ao lado, gritou: "Vocês estão ferrados! O mundo inteiro tá vendo quem vocês são." Ele postou outro vídeo, mostrando a reação de Ana, que agora parecia à beira de um colapso. Dona Clara, com a voz trêmula, disse: "Isso é pelo meu filho, que passou pela mesma humilhação. Obrigada, senhor." Ronaldinho virou-se para Camila, que ainda segurava o celular com força. "Você arriscou tudo para fazer o que era certo", disse ele, colocando a mão em seu ombro. "A partir de hoje, você é a chefe de treinamento da Aerobrasil. Vamos precisar de pessoas como você para mudar essa companhia." Camila, atônita, deixou uma lágrima escorrer. "Sério? Eu só fiz o que achei certo." Ronaldinho sorriu, aquele sorriso que já encantara milhões. "Exatamente. É disso que a Aerobrasil precisa." Os passageiros aplaudiram novamente, e uma mulher na fileira 4 gritou: "Essa menina é um orgulho." O comandante Paulo, tentando recuperar algum controle, deu um passo à frente. "Senhor, isso é um mal-entendido. Seguimos os protocolos." Mas Ronaldinho o interrompeu, com uma voz que cortava como uma lâmina. "Protocolos? Vocês rasgaram meu bilhete, falsificaram o sistema e me chamaram de impostor. Isso não é protocolo. Isso é preconceito." Ele virou-se para Ana e João, que agora pareciam encolhidos. "Vocês tiveram todas as chances de verificar meu bilhete, meu cartão, minha identidade. Em vez disso, escolheram rir, mentir e humilhar. Agora,
Vão enfrentar as consequências. Pelo viva voz, a voz de Eduardo Lima voltou a soar. Ana Silva, João Costa e Paulo Mendes, vocês estão demitidos, com efeito imediato. Uma nova tripulação está a caminho e assumirá o voo em 10 minutos. Vocês serão escoltados para fora da aeronave. Ana deixou escapar um soluço, cobrindo a boca com as mãos. João, ainda no chão, balbuciou. Isso não pode estar acontecendo. Paulo, com o rosto vermelho, tentou argumentar. Eu tenho 20 anos de carreira. Você não pode fazer isso. Ronaldinho olhou para ele, impassível. Você tinha 20 anos para aprender a tratar as pessoas com respeito. E falhou. Ronaldinho virou-se para Beatriz, a segurança que agora parecia envergonhada por quase ter agido contra ele. Você hesitou, disse ele. Isso mostra que ainda tem algo de bom em você, mas precisa aprender a ouvir antes de obedecer ordens cegas. Beatriz baixou a cabeça, murmurando. Desculpe-me, senhor. Eu não sabia. Ronaldinho assentiu. Você vai passar por um novo treinamento. Terá uma chance de provar que pode fazer melhor. Beatriz, com os olhos marejados, assentiu. Obrigada, senhor. Não vou decepcionar. Enquanto 2 gerentes do aeroporto entravam na cabine para escoltar Ana, João e Paulo, Ronaldinho virou-se para os passageiros. Quero agradecer a todos vocês, disse ele, com uma sinceridade que tocou cada pessoa ali. Vocês não ficaram calados. Vocês filmaram, falaram, se levantaram. Isso é o que faz a diferença. Sofia, Lucas, Dona Clara, vocês mostraram que o Brasil não aceita mais esse tipo de injustiça. Sofia, com lágrimas escorrendo, exclamou. Você mudou tudo hoje. Lucas, ao lado, acrescentou. Isso vai ficar na história. Seu vídeo agora tinha 3 milhões de visualizações e a hashtag #AeroBrasilVergonha era assunto em telejornais, com repórteres já aguardando do lado de fora do galeão. Ronaldinho tocou os AirPods novamente. Mariana, diga ao conselho que vamos começar uma auditoria completa em todas as 36 bases da AeroBrasil. Quero novas políticas contra discriminação e treinamento obrigatório para todos os funcionários. Mariana respondeu. Já está em andamento. Senhor Eduardo está redigindo um comunicado público. Ele quer que você aprove antes de divulgar. Ronaldinho assentiu. Diga a ele que quer um pedido de desculpas oficial a todos os passageiros deste voo, com reembolso total e status platina vitalício, sem exceções. Mariana confirmou. Entendido. Já estou processando. Enquanto Ana, João e Paulo eram escoltados para fora, cabisbaixos, os passageiros começaram a aplaudir, não com entusiasmo exagerado, mas com uma reverência silenciosa, como se reconhecessem que estavam testemunhando algo maior que um voo atrasado. Sofia, ainda gravando, sussurrou para Lucas. Isso é mais que justiça. É uma revolução. Lucas assentiu. Ele não só ganhou, ele mudou o jogo. A nova tripulação chegou minutos depois, cumprimentando os passageiros com profissionalismo e respeito. Ronaldinho voltou ao assento 1A, agora sem qualquer contestação. Quando o avião finalmente decolou, com as luzes do Rio de Janeiro desaparecendo sob as nuvens, ele olhou pela janela, perdido em pensamentos. Ele lembrou de sua infância em Porto Alegre, correndo descalço pelas ruas de Vila Nova, sonhando com um futuro que parecia impossível. Hoje, ele não era apenas o craque que conquistou a Copa do Mundo. Era o homem que enfrentou o preconceito de frente, não com raiva, mas com a força de quem sabe que a verdadeira vitória é mudar o sistema. Camila, agora com um distintivo temporário de chefe de treinamento, passou pelo corredor, oferecendo bebidas com um sorriso tímido, mas orgulhoso. Beatriz, que permanecera a bordo para o voo, sentou-se em silêncio na galley, refletindo sobre a chance que recebera. Sofia e Lucas, ainda grudados nos celulares, acompanhavam a explosão da história nas redes sociais. Um telejornal já exibia a manchete. Ronaldinho Gaúcho expõe discriminação em voo da AeroBrasil e demite tripulação. Dona Clara, na fileira 5, segurava a mão da neta, que cochichou. Vó, ele é tipo um super-herói. Dona Clara sorriu. Não, querida. Ele é um homem que não deixou o mundo calar sua voz. Ronaldinho, no assento 1A, fechou os olhos por um momento, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Ele não buscava holofotes. Nunca buscara. Mas às vezes, a verdade precisava de um palco. E ele estava disposto a ser esse palco. Mariana, pelo viva voz, informou. A hashtag #AeroBrasilVergonha está com 10 milhões de visualizações. A mídia quer uma declaração sua. Ronaldinho abriu os olhos, olhou para o céu estrelado lá fora e disse: Diga a eles que eu não vim para fazer barulho. Vim para fazer mudança.
E com isso, o voo 419 seguiu seu curso, não apenas para São Paulo, mas para um novo capítulo na história da Aero Brasil e do Brasil.